Turma, o treinador do Cruzeiro, Paulo Autuori, não gostou da pergunta do jornalista. Vamos conferir? Porém, antes disso, deixa sua curtida aí no vídeo. Deixa o seu gostei aí no vídeo se você confia na permanência do Cruzeiro. Se você é cruzeirense de verdade, assim como eu, acredita até o último minuto, deixa sua curtida no vídeo e se inscreve aqui no CDD. Bora lá acompanhar? Só R$ 29,00 para você ter acesso a centenas de treinamentos completados para turbinar teu currículo. É isso que você recebe assinando a Cyberclass. Com um treinamento, você já pode começar a ganhar dinheiro na semana que vem. Tem muita gente já conseguindo isso. E agora é sua vez, né? Então toca no link agora, assina, não perde essa oportunidade. Olá, Autuori, boa noite. Oi. Concordo com a leitura sua de jogo quando você fala da questão da bola aérea. Tá aqui, ó, por favor. Ei. Porra, aqui, ó, aqui, ó. Porra, eu escutei o som daqui, né? Foi mal, aqui, ó. Ei. A idade também. Não, tranquilo. Foi um problema crônico no jogo. Desde o primeiro tempo, o Vasco estava levando vantagem nessa bola aérea. Qual que foi a leitura que você fez para não fazer a mesma alteração, por exemplo, com o João Marcelo, que resolveu esse problema contra o Fortaleza? E eu não vou expor o nome do jogador, porque você, como líder, eu tenho certeza que você não gosta disso, mas para o torcedor do Cruzeiro, ele precisa saber uma questão. Vários jogadores aí, e esse em destaque principalmente, desde o início da temporada não está performando, e agora já está chegando na reta final. Com a experiência que você tem como treinador, qual que é o limite também para chegar à conclusão que o jogador, infelizmente, não está rendendo e não vai render? Mas quem é o jogador, cara? O Wesley, por exemplo. Sou um homem de o Wesley, por exemplo, o Matheus Vital, são problemas crônicos. O Matheus fez um bom jogo, cara, em todos os sentidos, para mim. Não tem nada a ver com o Matheus. O Matheus saiu porque tomou um pisão forte e estava... Mas, pô, fez um jogo, na minha perspectiva, dentro daquilo que estava esperado. O Wesley, todo mundo fala isso. Agora é o seguinte, só vou te contar uma situação, tá certo, cara? Eu não falo de opinião, as palavras são opiniões, eu falo de fatos, como é o futebol. Lá vem, lá vem. O Adriano Gabiru, no tempo do Inter, estava sendo execrado pela torcida, tá certo? O treinador acreditou, foi para o Mundial, ele fez o gol, ok? Porra, virou o ídolo, fez o gol do título, virou o ídolo. Meteu essa. Entendeu? Esquecem tudo que falaram. Tá? Quando que é o jogo do Mundial? Dezembro, certo? Sempre dezembro, final de temporada. Beleza, agora o Cruzeiro está disputando o Mundial, não sabia, né? Terminou, ganhou o título, terminou, começa essa temporada, dentro desse calendário horrível do Brasil, imediatamente, em janeiro, começou o campeonato estadual, fez 2, 3 jogos e já voltou a não valer nada. Ou nós somos o que somos, ou nós vamos viver indo para lá, indo para cá, para não falar uma outra situação. Então, cara, eu conto com todo mundo. Nesse momento nós não vamos nos dar ao luxo, entendeu, cara, de por isso, por aquilo, de abrir mão dos jogadores. Todos eles são importantes nesse momento e vamos em frente, cara, sem lamentações. Só para eu voltar, eu falei do Wesley, a primeira, por favor. Do João Marcelo é o seguinte, cara, é muito cedo para fazer aquilo. O João Marcelo entrou naquele momento do jogo lá, porque já estava no final do jogo, a gente sabia que e era uma situação prevista. Mas se entra com a linha de cima, o que aconteceu naquele jogo? Pô, nós, ao invés de subirmos a marcação, retrocedemos. E aí vamos permitir o quê? Os cruzamentos, cara. Tá? Então era algo que estava previsto, certamente ia passar o tempo, não ia sair o gol, isso ia ser feito. Só que naquele momento, pô, se entra e o time vem para trás e toma um gol, aí vão dizer, pô, João Marcelo entrou. Aí é simples, entendeu? Então a minha resposta é não entrou, porque se entra naquele momento, nós íamos baixar muito o bloco e o adversário ia de novo à frente e com esse jogo aéreo deles que é forte. A gente sabia que só podia sair assim o gol, entendeu? Mas não foi só o segundo gol. O primeiro gol também era evitável. Isso claramente, cara. Erramos. Aí é equipe. Equipe é equipe. Ok? É nós que nós devemos usar e não ele, ou eu, é nós. Errou o sistema. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aí se você está inscrito no CDD. Mais de 70% do pessoal que assiste o canal não é inscrito. Se for o seu caso, já se inscreva, para não perder mais vídeos como esse. Ô Paulo, vamos voltar para os fatos aqui, porque
A briga do Cruzeiro está longe. Se fosse um Mundial, acho que o torcedor estaria tranquilo. A briga é para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Não, porque você foi... Vocês, quando querem... Peraí, vamos acertar. Quando querem, vocês vão buscar o que querem. Aonde querem e no momento que querem para fazer esse tipo de colocação. Isso é claro e objetivo, amigo. Entende? E se é para lá, é para cá. Isso é uma mão de duas vias, cara. Eu falo de fatos porque eu quero dizer exatamente isso, cara. Como eu já falei lá no jogo do Fortaleza, pô, fulano, cara, nós estamos com 2 jogadores novos. Se puser o Kaique mais um. Pô, entrou o Ian, entrou o Japa. Para fazer isso nesse momento, amigo, tem que ter coragem para fazer. E vamos fazer. Porque se acreditamos, vamos fazer. A responsabilidade na entrada dos rapazes mais novos é minha. Tá certo? Eles precisam disso. Então, essa é uma conversa, desculpa, que eu entendo, respeito muito, mas não é uma mão de uma via só. São duas. Quando vocês querem fazer análise, vocês vão buscar lá e seja em que momento for. Eu também tenho o direito de fazer isso, cara. Eu e todos que estão numa situação de responder as perguntas. E isso tem que ficar claro, cara. Me parece que nós temos que escutar tudo, ok? E do outro lado pode tudo, cara. Só isso, cara. E eu vou responder sempre assim, porque para mim isso é um diálogo. Sim, claro. Entendeu, cara? Não, eu ainda vou perguntar. Eu falei isso porque são exemplos claros do que acontece no futebol, porque eu não falo só da instituição que eu trabalho, eu sou um homem do futebol. E como tal, eu tenho, meu olhar é de abrangência. Então, com tranquilidade, com todo o respeito, não vou só, é exatamente o que o rapaz fez, o Rossi, cara. Só queria ele falar, só queria isso, eu tenho 49 anos nessa brincadeira e respeito tudo quando é jogador, especialmente o adversário. Nunca faltei com respeito nenhum. Agora vai ver o histórico dele. É simples. Vai ver o meu histórico e ver o histórico dele. Acabou sendo expulso porque estava fazendo a mesma coisa dentro de campo, cara. Pode seguir, por favor. Vamos aos fatos. Ainda sobre o Wesley. Ele não foi relacionado para um jogo. O que te fez mudar de ideia para 4 dias depois e ainda em cima dos fatos? Ele tem mais de 20 jogos na Série A, 4 gols e o último foi há 4 meses. Por que esperar dele essa resposta diferente e não esperar de outros também que ainda não receberam chance? Eu vejo o dia a dia e vi a necessidade de um jogador com características dele. Não é vontade pessoal, são necessidades. A análise de vocês, do torcedor, perfeito, cara. Se eu não estava aqui o tempo todo, eu não vi. É um jogador que, certamente, quando não estiver aqui, outras equipes vão querer, porque é um jogador que, se ninguém falar que tem gol, entendeu? Eu já vi artilheiros no mundo passarem temporada sem poder repetir aquilo que normalmente fazem. Entende? Então é isso, cara. Eu não vou abrir mão de contar com todos os jogadores e utilizá-los no momento, dependendo da sua característica, ok? Se ele faz aquele gol, qual era a pergunta aqui? Explica. Como ele não faz, aí, vem isso. Eu quero saber qual seria a questão se ele fizesse o gol que ele perdeu. Ele perdeu. E tem que ser assim, reto. E ele sabe disso. Entende o que eu quero dizer? Mas seria uma outra tipo de análise. Eu não posso estar nisso, senão eu vou ser um oportunista. É diferente ser oportunista do que ter senso de oportunidade. Tá certo? Então, me parece que nesse momento eu achei que as características dele para o momento do jogo eram importantes, porque eu perdi, era um jogador com mais próximo, em termos de características, do Arthur. Entendeu o que eu quero dizer? Então, vamos fazer isso. Eu não vou olhar para o passado e me julgar por isso. Porque eu já vi situações como a que eu expliquei aqui. Cara. E é assim, entendeu? Vamos ver se vai ter a pergunta, né? Por que colocou o Wesley e não dá chance aí pro Fernando, artilheiro da base? Por que será, né, turma? Respondido? Obrigado. Paulo, boa noite. Gabriel Marques, de Minas. Na coletiva passada, depois do jogo contra o Fortaleza, você elogiou o Japa, elogiou a coragem do jogador. Hoje, o Matheus Vital sai sentindo uma pancada, mancando. A chance dele ter mais minutos, ser mais aproveitado, já que também é até uma pedida do torcedor que os meninos da base tenham mais tempos em campo? Não, claro que sim, cara, porque isso não é a minha vontade. Isso é a ideia que o clube tem, muito clara, cara, de maior aproveitamento dos jogadores da formação. Mas é aquilo que eu falei, quantas vezes nós já vimos, quando o resultado não aparece, tem que botar da formação, tem que botar da formação. Aí entra 2, 3 jogos maus, você descarta o jogador, temos que contratar jogador, temos que contratar...
Ou você tem convicção ou não naquilo que faz, cara, lógico, analisando, corrigindo os erros, né? Ninguém pode ter a presunção de achar que não comete erro, entende? Agora, eles vão continuar porque é uma ideia clara da política de futebol que o clube tem em relação ao futuro, não porque esse é pedido. É aquilo que eu falei ali, exatamente. O que acontecia? Quando eu cheguei aqui, o que eu mais escutava, não tinha ninguém, cara, na formação, não tem ninguém, blá, 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 blá. Então, entra o Ian, entra o próprio Kaique, que é um jogador que tem condições de jogar, entendeu? Por tudo aquilo que está fazendo. O Japa entrou, que mostrou o mesmo tipo de personalidade que apresentou num jogo contra o nosso rival, lá na casa deles, e é um jogador que eu conto perfeitamente, não só com ele. Hoje tinha mais o João Pedro no banco, porque perdemos 2 jogadores, o Jussa e perdemos o Nicão, momentos do Nicão ali, momentos antes do jogo. Então, a ideia é essa, mas não é uma ideia porque essa, é uma ideia longitudinal que se deseja fazer isso, e para se fazer isso tem que ter convicção e tem que ter coragem, né? É isso, e o que não falta aqui é exatamente isso, né? É isso, turma. Deixa aí nos comentários o que você achou da coletiva do Autuori. Se ele tá certo em blindar os jogadores do elenco, ou ele é muito arrogante, principalmente nas palavras, e em não admitir o erro dele, né? E dos próprios jogadores. Deixa aí nos comentários e se inscreve aqui no CDD. Valeu, falou!